Olá, pessoa amada, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Marinês, sou taróloga, radiestesista, amo falar de energias. Vou fazer uma tiragem nova, essa é mensal. Divido ela em 3 etapas. A primeira é a energia geral, o tema da leitura. A segunda é o aprofundamento. Terceiro, o desfecho da situação ou talvez um aconselhamento ou uma dica. Lembrando que essa tiragem não vai ressoar com todo mundo, mas é muito importante que você fique até o final, porque às vezes no começo não está fazendo muito sentido, mas daqui a pouco você começa a encaixar na tua realidade. Então sempre terá alguma coisa que vai ressoar com você, mesmo sendo uma tiragem coletiva, porque ninguém chega aqui por acaso. Também tem as considerações finais, lembrando que isso às vezes pode estar invertido, então pode ser a pessoa que você está lidando, algum tipo de relação. Às vezes a gente vê, mas eu não sou assim, mas aquela pessoa é exatamente assim. Então, já embaralhei as cartas, eu vou ajeitar aqui, só veja essa novidade e volto com a leitura. Olá, pessoa amada! Como você sabe, falo nas minhas leituras sobre as energias dos chakras. Gosto disso porque consiste em mensurar e limpar as energias, promovendo o equilíbrio no ser. Mas o que talvez você não saiba é que também todos nós temos uma energia pessoal do arcano do tarô, que pode ser identificado, que te mostra a causa do desequilíbrio, lado sombra, e você mesmo identificando isso poderá agir no lado luz e sua vida fluir da maneira mais próspera possível. Quer saber mais? Se inscreva no meu canal do YouTube, deixe seu comentário, eu quero saber, e te passo o link para você mesmo identificar o teu arcano pessoal. Então aqui, Aquário, o que você precisa saber agora neste mês, neste momento que você está passando, né? A Rainha de Copas. A Rainha de Copas no aspecto afetivo, emocional, né, feminino, é uma energia, tá? Não importa se você é homem ou se é mulher, né? Então, aqui é a sensibilidade, né? É a sensibilidade daquilo que você capta as coisas bem sutis ainda, né? Então está conectada à fonte do espiritual, ela é muito intuitiva, ela é a fonte de energia pura espiritual. Então ela capta toda essa informação que vem do plano espiritual, que vem do plano astral, que vem daquilo que não está consciente, que vem do plano quântico energético das coisas, né? Daquilo que nem se materializou ainda. Aquilo que ainda está se concentrando em energia para se transformar em materialização. Então, essa é a sensibilidade intuitiva e permite que você pode até prever o futuro, prever questões que está no sentir, que está no perceber de uma forma entregue aquilo que está na tua emoção, te passa tudo, né? Se desenvolve da maneira mais favorável possível. Então, são boas surpresas, é a sorte sorrindo para você, tá? Então, ela visa a questão de equilíbrio emocional, pode representar curas também, ou situações que se equilibram na tua vida, né? Você é equilibrada.
E aqui no teu fato opositor, nessa coluna do meio aqui, né? É o 7 de copas e o 7 de copas ainda invertido aqui. Então pede muito autorresponsabilidade, porque você está vibrando gratidão, está vibrando abundância, e é isso que vai te gerar mais as altas frequências para você ativar a lei da atração ao teu favor. E aqui, no resultado dessa experiência, um 8 de paus. Meu Deus, Aquário, aproveita essa maré de sorte aqui, né? Te digo, compre vários bilhetes de loteria. Aqui as conquistas, elas vêm rápido. É a sorte, são pensamentos rápidos, são ideias inspiradoras, e ação precisa aqui, né? Aqui a gente nunca sabe quando o corredor, que é a esteira das oportunidades, vai se abrir novamente, né? Então se esforce para aproveitar isso ao máximo, Aquário. E no fundo de deck, então, um 7 de ouros invertido indica que você precisa buscar por estudos, por planejamento também, né? Ficar muito ligada para aprender sobre desenvolvimento pessoal, para desenvolver carisma no trato interpessoal, para atrair parcerias. E um cavaleiro de ouros, aqui você trabalhando a tua independência financeira. Mesmo avançando devagar, a vida está te dando uma oportunidade, que é um movimento de mudança para melhor, né? São muitas mudanças com o 8 de paus aqui, ó. E o cavaleiro de ouros, ele traz recompensas melhores e maiores mais adiante. Então, aproveite isso, Aquário. Então, aqui, Aquário, um aprofundamento, um as de ouros. E o as de ouros é bastante próspero, né? Isso falando até do ponto de vista financeiro, com a rainha de copas, né? Ajudará a tomar a decisão certa, mesmo com a alta exigência e com criticidade, com a tua criticidade aumentando aqui. E com o 7 de copas, apesar da frivolidade de esperar muito dos outros, precisa ser mais realista em questões de trabalho. Aquário conseguirá chegar ao cerne da questão. De grande importância aqui será a intuição que colocará os pensamentos na direção certa. Então você precisa ouvir atentamente as instruções da tua intuição. E com o 8 de paus aqui, mesmo que as esperanças de enriquecimento fácil não se concretize, vai haver dinheiro suficiente aqui para uma vida bem confortável, Aquário. Teu fato opositor, nessa fileira do meio aqui, um 8 de espadas. Aqui, mentalmente, Aquário num dilema sem fim, né? Muito mental, né? Com falta de confiança. Aqui tá te gerando até um mal-estar. Então, você numa escala vibratória densa, e como está densa, gera gravidade, gera mais peso, e como consequência disso, vai ficar se sentindo preso na roda de Sansara, né? E você fica preso no plano terreno e você não evolui na expansão de consciência. Ou seja, aprender a amar nessa vida. E amar começa pelo processo de saber aceitar para poder permitir o envolvimento de ter e estar numa relação. Para o universo não interessa se você sabe no seu mental, né? Interessa aquilo que você vibra. É o eu sou, né? Porque aquilo que você vibra é a sua verdade imutável. Aqui é uma energia densa aqui, porque são fatos opositores, né? Então aqui, com o 7 de copas aqui nessa fileira do meio, aqui no teu fato opositor aqui tá pegando de você estar com medo de fazer escolhas, ou talvez deixar alguém para trás, né? Pode estar sendo
pegando bastante no teu financeiro aqui. As cartas ao redor falam, né? Mas tá tudo positivo, né? Aqui você tem com o que sobreviver, sim, né? Talvez você ache que é pouco, mas as cartas estão falando que não tem despesas significativas aqui, nem perdas. Então, esse medo é ilusório. Com esse 7 de copas aqui, é ilusório, Aquário. E aqui na... Ai, me fugiu. Me fugiu o nome agora. Mas o fechamento aqui, desse aprofundamento aqui, um 7 de espada aqui. Aqui é para revelar. Esse 7 de espada, ele fala para revelar para mim mesmo quem verdadeiramente eu sou. Então é algo em oculto, na vida ou em você mesmo, que pode se tornar um elemento traiçoeiro. Pode ser um desejo, pode ser um empreendimento mental, né? Que potenciais que você tem que você não usa? O que você sabe que tem que fazer para a tua vida ser melhor e você não faz? Sabe, o deixar para lá? Então, chega disso, né? Ou pode ser que seja falta de um esclarecimento. Porque sabe quando parece que falta uma peça do quebra-cabeça, né? Para entender uma situação, para poder continuar suportando algo na nossa vida ou certas pessoas, sabe? É uma certa situação que a gente sabe que não cabe mais na nossa vida e que precisa ser resolvido, né? E no fundo do deck aqui o 9 de copas, é o momento onde seus desejos se tornam realidade. Então deixe que tudo flua, nada de briga, nada de confusão, é uma carta de satisfação. E aparece pedindo mais leveza nas tuas decisões. Então sinta-se feliz. Desperte o teu prazer pessoal, até mesmo sexual aqui. Porém, nem tudo são flores, né, Aquário? Toda conquista gera uma responsabilidade. E muitas vezes nós colocamos expectativas que não são correspondidas. É o que o 9, né? Não é o seu destino final aqui. Há muito mais coisas, muito mais sonhos, muito mais ideais para serem vividos. Então, deixa as energias das satisfações fluírem. E o 2 de paus, né? É você explorando as tuas opções, planejando com cuidado os seus próximos passos. E é importante que você estabeleça um plano. É importante para não ficar travado ou travada. Feito um 2 de paus, né? Como diz o ditado. Então aqui, Aquário, o fechamento da tua leitura. Aqui as possibilidades, né? Um 5 de paus. Aqui é conflitos internos. Então, sabe aquele dia que pensamos diferente? Outros dizem que você é do contra, né? Então, quando todos estão indo pelo mesmo caminho e você muda a tua rota, então, às vezes, a ideia pode ser para chegar mais rápido ou para aprender a ver, conhecer um caminho novo. E os obstáculos servem para quê? Para aprender o que é certo e o que é errado aqui, para continuarmos na estrada da reconstrução e da oportunidade da evolução. É o enfrentamento, né? É a perseverança. Então aqui são os pequenos confrontos, né, que podem serem evitados, principalmente em relação ao amor, na família, com os amigos, no trabalho. Como você dribla essa energia aqui, agindo diferente. No trabalho, motive os outros. Né? Tenha um espírito de cooperação. Aqui vai superar qualquer diferença.
E no fato opositor, nessa fileira do meio aqui, um 2 de ouros. Aqui você é muito apegada à matéria, muito preocupado com o medo da falta. Solte isso porque é necessário fazer um esforço para conquistar teu equilíbrio. Veja todos os presentes generosos, né, que o universo te possibilitou. Aqui você está confuso, confusa, está te privando de viver a vida porque está excessivamente na vigilância. E aí você fica à mercê de um humor mutável. E as pessoas ao teu redor, como é que fica com teus altos e baixos? Um remédio muito acessível que vai te ajudar nesse momento a resolver esse teu desconforto dual aqui é um chá de ervas, né? Camomila, jasmim, hortelã tem um efeito calmante. Você também pode fazer as meditações aqui das práticas meditativas que eu indico das mandalas, que eu deixo na descrição do vídeo aqui, que vai direto para as mandalas. 10 minutinhos diário vai te ajudar bastante. E o resultado disso, o As de Paus aqui, ó, gera literalmente a sensação de renovação das tuas energias. É nesse arcano aqui que temos as forças renovadas. Tua vibração aqui positiva é a sensação de estarmos conectados com a força, com a capacidade de agir em frente a qualquer problema. Aqui você vai ter coragem para se jogar, para se lançar. É a hora de dar a vida a algo novo. Sabe aquele projeto do 2 de paus? Né? Aqui você tem a capacidade para agir, de enfrentar qualquer problema. É uma mudança de postura. Então, esse fluxo aqui, essa oportunidade é uma bênção. É uma bênção aqui. E no fundo de deck, o 3 de ouros. Seja o que for que você vai fazer, você não está sozinho, tá? Vai ter pessoas te trazendo apoio, te ajudando você a crescer, e esse crescimento vai se materializar, seja apoio de amigos, seja de familiares, ou então de parcerias. E um 7 de espada. Você agindo com estratégia, com inteligência, com astúcia. É você pondo limites a certas pessoas também, é saber a hora de se recolher, também é saber dar uma desculpa para sair de fininho, né? É você se precavendo aqui, se dando prioridade. Então, atenção com pessoas de pouco escrúpulo aqui que pode estar rondando a tua volta, né? Outro cuidado que você precisa ter é a tua consciência aqui, ó, que cobra muito de si mesmo, de si mesma. Se tentar passar o outro para trás aqui, empurra a si mesmo, a si mesma para o buraco. Então, atenção aqui, né? Eu vou estar fazendo as indicações das mandalas arcturianas. Eu indico a mandala arcturiana do processamento, a mandala arcturiana do profundo despertar e a mandala arcturiana do projeto. A frequência de processamento ajuda a limpar rapidamente o seu sistema, já que não há mais espaço para energia e concepções novas. A frequência do profundo despertar ajuda a mover programas clichês antigos, além de armadilhas e boicotes mentais, de modo que você acorde a um novo nível mais profundo. E a frequência do projeto, todos nós temos um projeto, nossa própria programação, né, que trouxemos conosco em nossa vida na Terra, a fim de ficar totalmente equilibrado, devemos voltar ao nosso programa mais básico, de forma que possamos seguir o caminho certo. A frequência de projeto ajuda a limpar os seus programas poluídos e excluir o que não serve mais e o que não faz mais sentido. Aquário, então essa foi a tua leitura mensal. Eu espero que tenha gostado, mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira a trazer um incentivo, uma força. Seja qual for a ajuda, tá bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir,
mas se eu ajudo uma pelo menos, eu já me sinto completamente satisfeita. Se você for novo ou nova no canal e gostou, se inscreva para contribuir comigo. Comenta e compartilhe, e se for possível, a gente vai ficando junto nas próximas leituras que eu gravar com a permissão divina. Tudo de bom para você, você merece o melhor. Até logo, gratidão por você aqui.